Salve todo mundo. Nós estamos aqui partindo para a nossa 12ª aula. Vamos tratar hoje da monocultura, expansão da monocultura de exportação, com destaque na degradação ambiental e nas áreas de preservação. Aqui na ementa, eu escrevi: a monocultura voltada para a exportação é uma novidade histórica. E, de fato, o Piauí tem tradição de exportar produtos primários desde o século XIX, né? Mas a monocultura em si é uma coisa historicamente muito, muito nova, né? O Piauí sempre produziu gado para vender, teve o extrativismo vegetal, mas a monocultura de exportação, a agricultura comercial, é uma coisa relativamente nova, e a monocultura é particularmente nova. Isso é importante porque o Piauí volta a participar do fornecimento de divisas para o Brasil, volta a contribuir com as divisas para o país. Agora, qual o retorno, né? Qual o retorno do Estado, exatamente? Vasto, nós vamos contar hoje com a colaboração de uma pessoa muito especial, minha amiga querida, desde que era ainda menininha. Ela fazia agronomia, o curso de agronomia, né? Começou no Ceará e depois concluiu o curso na Universidade do Piauí, a Eugênia Medeiros. A Eugênia é seguramente a executiva pública com mais experiência no tratamento do meio ambiente, porque ela passou a vida nisso, né? Dedicou-se ao IBAMA, foi superintendente regional do IBAMA, coordenadora coordenadora regional do Instituto Chico Mendes, acompanhou a criação das áreas de preservação. Portanto, alguém que tem muita coisa para dizer. Eugênia, eu tinha vontade de sentar com você com um gravador e o tempo liberado para eu registrar toda a sua experiência. A mesma coisa com o Regis. Com o Regis já está marcado, né? Gravar as experiências de vocês, para que a gente possa ter cabedal de reflexão sobre o processo piauiense. Mas então eu passo a palavra a Eugênia. Ela vai nos falar hoje e certamente nós vamos ter muito o que perguntar a ela. Por favor, Eugênia. Está sem microfone, Eugênia. Ligue o microfone da Eugênia, por favor. Liguei. Ótimo. Boa noite a todos. O Manuel é muito bondoso nessa história de achar que eu sou essa coisa que ele falou. Mas a gente se conheceu na época do movimento estudantil, né? Quando você chegou em Teresina, e de lá para cá, Cacá, a gente se desencontra e se reencontra. Muito bem, né? Não sei se eu vou dar conta dessa tarefa, não, mas eu vou tentar. Então, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que eu sou conservacionista. Eu não sou desenvolvimentista, sou conservacionista. Então, para mim, a conservação vem em primeiro lugar. E tentando definir o que é conservação, o que é preservação. Conservação é quando você degrada, usa e degrada, mas você compensa essa degradação dos impactos ambientais através de compensações com áreas preservadas. Então, não sou preservacionista, eu sou conservacionista. Eu acho que você tem que usar, que o homem tem que usar, porque ele não pode deixar de usar, mas usar sem impactar ou impactar o mínimo possível. A minha experiência com a área do Cerrado e com o agronegócio, ela começou quando eu formei, que eu entrei no serviço público, em 1983. Eu fui trabalhar no IBDF, o IBDF era o órgão que aplicava os recursos do FISET, que era o Fundo de Investimento para o Desenvolvimento em área do Nordeste. Era um fundo de desenvolvimento para reflorestamento. E no Piauí, eles começaram a plantar uns projetos de eucalipto e viram que o Piauí não era apto para a plantação de eucalipto. E passaram para projetos de caju, certo? Então, essa ocupação do Cerrado, que já vinha anterior à década de 80, ela passou a se dar e eu passei a acompanhar essa ocupação desde então, né? Aí, falando um pouco do Cerrado, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Quer dizer, todo mundo volta os olhos para a Amazônia, porque a Amazônia ainda é o bioma mais preservado. E, ao contrário do Cerrado, as pessoas se voltam para o Cerrado para a ocupação e não para a conservação. Enquanto que a Amazônia, apesar de ter a produção de carne, você se volta mais para a preservação. Então, no Cerrado brasileiro, esse segundo maior bioma, ele já tem mais de 50% de área degradada. A área menos degradada do Cerrado é a área que está dentro da Amazônia Legal. Mas as áreas que não estão nessa chamada Amazônia Legal, elas são intensamente ocupadas. No Piauí, o nosso Cerrado, ele tem cerca de 12 milhões de hectares. A gente já está, segundo dados do Mapa Biomas, com 50% dessa área desmatada. Tá? Então, se nós temos 50% de área desmatada, se nós temos 20% de área de reserva legal, mais 10% de área de compensação ambiental, nós vamos ter nós temos 20% de área por ocupar, cerca de 2 a 3 milhões de hectares. Então, se nós conseguimos uma grande produção. Nós somos o terceiro estado em maior produtividade de grãos.
mas temos ocupado mais de 6 milhões de hectares no Piauí já, tá? Então, o Cerrado do Piauí, ele, puxando um pouco para essa coisa de onde que veio essa ideia de que o Cerrado do Piauí podia ser ocupado? Porque as terras eram baratas, se dizia que não tinha ocupação, certo? E eram áreas planas. São 3 premissas inverdadeiras, que não são verdades, né? Porque desde 12 mil anos atrás, o Cerrado já era ocupado por caçadores-coletores. Depois vieram as populações agropastoristas, e quando o agronegócio chegou no Cerrado do Piauí, lá existiam as ocupações de populações tradicionais, que são descendentes dessas populações agropastoris. Só que essas populações, elas viviam nos chamados baixões, que eram as terras baixas no platô da serra, eles só usavam essas áreas na época que não era a época do plantio das roças, para levar o gado e para praticar o extrativismo. Então, no Piauí, o contexto que se encontrou o Cerrado foi esse contexto. Tá? Outra questão muito importante foram a quantidade de programas e projetos governamentais, desde a década de 70, voltados para o desenvolvimento das áreas do Cerrado. PRODECE, um monte desses prós, chegando no FISET, no FINO, e culminando com o FNE, que é o Fundo Constitucional para o Desenvolvimento. Então, o FNE hoje é o grande financiador desses projetos do agronegócio. Todas as áreas que você chega no Cerrado, toda não, a maioria, onde tem um grande projeto de plantio de soja, você tem placas do Banco do Nordeste, que aquelas áreas foram financiadas pelo FNE, com recurso do FNE. E, ao contrário disso, nós não temos... A sigla, o que significa, Vênia, por favor? FNE? É o Fundo Constitucional para Desenvolvimento do Nordeste. AFN... FNE, é. F... E aí, esse fundo foi criado na Constituição de 88, certo? Então, o FNE, ele é um programa que usa recursos desse fundo, certo? É um fundo constitucional, tá? E aí você tem a partir da Constituição de 88, você passa a ter os grandes projetos financiados com esse fundo, tanto para plantio de grãos, quanto para criação de gado e outros projetos. O FNE não se limitou apenas a projetos para grãos, não. Ele financiou turismo, financiou a ocupação de áreas de assentamento, certo? Mas o grosso no Cerrado é para plantio de grãos, certo? Aí a gente tem vários desses programas e projetos que foram programas e projetos que foram falência. Eles davam dinheiro a fundo perdido, que era o caso do Finó e do Fisete também, tá? O governo do Piauí, quando final da década de 70, início da década de 80, ele criou um programa, criou a Companhia de Desenvolvimento do Piauí, a CONDEP, para financiar a distribuição de terras. Na verdade, não era um financiamento. Era assim, o empresário podia comprar até 25 mil hectares de terra através de um contrato de concessão de uso. Era 25 mil para pessoa jurídica e até 3 mil hectares para pessoa física, certo? Esse contrato, ele estabelecia que a pessoa tinha que, no prazo de 5 anos, implantar um projeto de desenvolvimento, tá? E, se não implantasse, as terras voltariam para as mãos do Estado. Isso é uma grande sacada que a maioria das pessoas não se atentam para isso. Hoje, muitos desses grileiros que vieram nessa época, eles reivindicam essas terras. Agora mesmo a gente tem uma questão judicial de uma terra dentro da Estação Ecológica de Uruçuiuna, que um desses empresários ocupou, e agora ele reivindica a posse dessa terra. Só que ele não implantou o dito projeto de desenvolvimento. Então essa terra não é dele, essa terra é do Estado. Porque essa terra é do Estado, foi criada a Estação Ecológica de Uruçuiuna. Tá? E várias áreas no Piauí estão dentro desse contexto de litígio. Porque tem esse contrato. Tá? Para você resgatar esse contrato hoje é muito difícil. Porque ou estão dentro dos projetos de FISET, FINOR, de SUDENE e BDF, ou estão na CONDEP, que é uma empresa falida, que a gente não sabe onde foram parar o passivo histórico burocrático dessa empresa, certo? Então, essa ocupação de terra se deu a partir daí. A terra barata é porque era um tipo de concessão do Estado. A terra plana não é verdadeira porque no platô da serra você tem uma declividade suficientemente agressiva para assorear os riachos que estão na parte baixa. Tanto é que vários rios e riachos já foram assoreados e estão secos. Então, a bacia do Parnaíba tem sofrido muito por essa ocupação no estado do Piauí e no estado do Maranhão. Tá? E a última premissa, que também não é verdadeira, é de que as terras não tinham ninguém. Eram terras improdutivas sem ninguém. Certo? Que também não é verdade. Então, a gente tem todo esse contexto de ocupação. E hoje o que você tem? Você tem grandes projetos, realmente, são projetos com participação efetiva do povo do agronegócio do sul do país, do sudeste e do sul, certo? Nós tivemos também empresas que vieram de outros países, chineses, que tentaram ocupar os platôs de Guadalupe, indianos também que compraram terras de quem já tinha essas terras doadas pelo governo do Estado, cedidas pelo governo do Estado, que também foram projetos que faliram. E com o que nós ficamos? Nós ficamos com um grande passivo ambiental. Extensões de áreas desmatadas, áreas sujeitas a incêndios florestais, certo? E, ao contrário disso, nós só temos 2 unidades de conservação no Cerrado Piauiense. Uma é a Estação Ecológica de Uruçuiuna a Estação Ecológica de Uruçuiuna foi criada para preservar as nascentes do Rio Uruçui Preto, que é afluente do
do Rio Parnaíba, certo? Então, outra unidade de conservação é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que engloba a terra do Piauí, Ceará, Piauí, Tocantins, Bahia e Maranhão. Então, o Parque da Nascente está em cima protegendo a área que é formadora das bacias do Parnaíba, do Rio Tocantins e do Rio São Francisco, certo? Então, ele é de grande importância ambiental, tá? Então, o Cerrado hoje, nós temos praticamente 3 milhões de hectares por ocupar, tá? Nós não temos, no Cerrado do Piauí, um planejamento para uso e ocupação do solo, um mapeamento agroecológico para a gente poder ter essa ocupação de forma correta e ordenada. O que nós tivemos nos anos de 1995 para cá, foram o crescimento de 10% na área de preservação ambiental. Nós tínhamos uma reserva legal obrigatória de 20%, aí isso foram acrescidos 10% como área de compensação ambiental, porque não podiam desmatar a corte rasa no Cerrado. Então, essas áreas. Fora isso, o governo do estado também estabeleceu que as áreas deviam formar corredores ecológicos entre as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Nós não temos, o meu trabalho de mestrado é nessa questão, mas assim, nós não temos hoje um levantamento e a confirmação se isso acontece. Quer dizer, a partir do ano 2000, a gente não sabe se é verdadeira se está sendo efetivada essa questão dos corredores ecológicos, que são de grande importância porque é onde você vai ter o tráfico da fauna entre a reserva legal, a área de preservação permanente e as unidades de conservação. As áreas de preservação permanente são as encostas, para evitar deslizamento de terra, assoreamento dos rios, e as áreas de margem de rios e riachos e lagoas. Então, essas são consideradas áreas de preservação permanente. Então, hoje, o que a gente precisa ter, como você fala, são estudos que consigam resgatar a efetividade dessas questões. Se as áreas de reserva estão preservadas, se existe a formação dos corredores ecológicos, e como é que está se dando a ocupação. Outra questão muito importante foi o estabelecimento, a partir da Constituição de 88, das autorizações para o desmatamento exigirem o estudo de impacto ambiental e fazerem as avaliações e os relatórios de impacto ambiental. Quer dizer, a partir de 1.000 hectares, os empresários tinham que fazer os estudos de impacto ambientais e conseguir o licenciamento ambiental. Tá? Então, essa questão também você tem que estudar para ver a efetividade, porque no último governo, o instrumento do licenciamento ambiental, ele foi jogado no rio, ele foi, pronto, esquecido e negado, tá? O CONAMA, que era o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele foi extinto praticamente, tá? E a gente também não sabe como é que está o instrumento do licenciamento ambiental, que é de grande importância, não só para o desmatamento, como também para todo empreendimento que gera impacto ambiental. Certo? Então, essas questões na formação do Cerrado, a gente precisa fazer o resgate do estudo científico e também ter instrumentos legais para evitar que esse desmatamento continue ocorrendo até a gente chegar no 80%, no 70% de área desmatada, que é o permitido por lei, certo? Então, eu me coloco à disposição para algumas perguntas, mas o que eu tinha colocado de introdução era isso. Eugênia, seria interessante você diferenciar exatamente o que é área de conservação e de preservação ambiental. Tá. Tem no Brasil Tema Nacional de Unidade de Conservação. Tá? O Brasil é signatário da Conferência Nacional de Conservação da Natureza. E aí o Brasil tem que ter, pelo instrumento internacional, o Brasil tem que ter pelo menos 10% de suas áreas preservadas em unidades de conservação. O que são unidades de conservação? São parques, reservas, áreas de proteção ambiental. Mas a gente tem um instrumento maior do que isso, que são as áreas protegidas. Então, a gente considera a área protegida todo e qualquer espaço territorial que tenha um instrumento legal de proteção. Então, reserva legal é área protegida, área de preservação permanente, que são as margens de rios e encostas, são áreas protegidas. Os territórios quilombolas são áreas protegidas. Os territórios quilombolas, as áreas indígenas são áreas protegidas. E dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente tem as unidades de proteção integral, que são aquelas que não é permitido o uso, Parque Nacional, Estação Ecológica, área de relevante interesse ecológico, certo? E temos as unidades que são permitido o uso. APA, no caso do Delta, a gente tem APA, e área de preservação permanente, reserva extrativista, que é permitido o uso, certo? Então tem essa diferença entre áreas de conservação que são permitido o uso e áreas que não são. Então o Brasil, dentro do arcabouço legal, ele tem todos os instrumentos que te permitem a conservação. Onde que a gente dá com o pé na parede? É na questão burocrática de quem está com esse instrumento de concessão na mão. Por exemplo, o governo federal era responsável pelas autorizações de desmatamento. Ele passou para os estados. Aí, quando você chega no estado, o estado tem que fazer o licenciamento ambiental, autorizar o desmatamento, aí você tem todo um arcabouço que diz, não, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Dependendo do interesse político, não faz. Certo? Aí, dependendo do interesse mais ambiental, se você tem pressão, o Ministério Público também é um grande aliado da conservação, aí você faz a defesa, certo? Então, a gente tem todo o sistema bem complexo e bem completo, tá? A gente depende
do instrumento, secretarias e órgãos ambientais instrumentalizados para dar conta do trabalho. O IBAMA foi dividido, o ICMBio foi criado a partir do IBAMA. Então, o ICMBio, que é o Instituto de Documento de Conservação, ele só trabalha com as áreas protegidas, parques e reservas. E a conservação de espécies, né, espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Isso é competência do ICMBio. Enquanto que o IBAMA hoje ele é responsável pelo licenciamento federal, tá? Autorização de desmatamento em áreas federais, ele só trabalha com áreas federais. Apaga incêndio só em área federal, certo? Então é tudo no contexto federal. Trabalha mais dentro dos contextos estaduais. O órgão estadual do meio ambiente é quem autoriza desmatamento e o órgão estadual do meio ambiente também tem um sistema de unidade, certo? Parece que andou falhando aí. Alguém entrou aí. Mas aí, assim, né? Então, a gente tem, depois que acabou legal, a gente tem todos os instrumentos. E a gente tinha um Conselho Nacional do Meio Ambiente que tinha resoluções, tá? Que a gente tinha que cumprir, tinha força de lei. Como o CONAMA, aparentemente, aparentemente não, enfraqueceu, hoje a gente não trabalha mais com esse grande conselho, que era formado por órgãos representantes do governo e órgãos representantes da sociedade civil. Eugênia, você falou aí que 50% do cerrado desapareceu. Não, já foi desmatado. Foi desmatado. Agora, dá para situar isso assim, cronologicamente? Em quanto tempo foi necessário para desmatar essa área? A aceleração do desmatamento ela se deu principalmente a partir do final da década de 90, quando começaram a sair esses grandes projetos para a produção de grãos, certo? A gente teve esse aceleramento grande e ano 2000 até o ano de 2010. Houve uma desaceleração agora mais recente, tá? Mas mesmo assim, a gente teve no Piauí, o ano passado, mais de 500 mil hectares de área autorizados para desmatamento, certo? Então, esse dado do mapa bioma, de que tem 50% do cerrado que já foi desmatado, ele é ao longo desses anos, tá? E também muitas áreas que foram desmatadas para plantio de caju, com financiamento do FISET, principalmente no município de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, essas áreas foram reocupadas para a plantação de projetos de grãos, certo? Então, não existe um grande vazio abandonado. Existe, sim, a produção de grãos nessas áreas desmatadas. Eugênia, você teve notícia de uma mudança da lei estadual, que eu estive numa audiência pública, que uma das propostas que o povo estava colocando lá era que por exemplo, as autorizações de desmatamento, essas coisas, fossem feitas, tinha uma coisa lá que era só o secretário de Meio Ambiente que pegava, numa canetada ele podia autorizar, sem passar por técnico. Eu acho que isso não foi aprovado, porque foi uma das coisas que o pessoal bateu bastante nessa audiência pública. E outra coisa que eu queria ver com você era a questão do zoneamento ecológico e econômico. Você acha que poderia nos ajudar em alguma coisa aqui? Porque até hoje eu tenho notícia que isso não foi feito aqui no estado, né? Eu acho que em 2004, 2005, a Secretaria de Meio Ambiente tentou fazer alguma coisa nesse nível, mas eu não sei se saiu do papel. Então, essa história do secretário poder autorizar numa canetada, eu acredito que não tenha sido aprovado, eu não sei. Porque não tem base legal. A partir do momento que o secretário não é um técnico da área, ele não pode assinar um desmatamento sem ele ter um laudo técnico, certo? Então, fica muito difícil. Não é nem só que ele não queira, ele às vezes até quer, mas ele não pode, entendeu? Então, é muito fácil. Porque a gente tem uns olhos importantes, que são os olhos do Ministério Público. Muita questão. Você lembra do caso da Serra Vermelha, né? Para ampliar a Serra das Confusões. Ainda hoje rola o processo para ampliação da Serra das Confusões e criação do Parque Nacional da Serra Vermelha por conta dos olhos do Ministério Público, certo? Então, a partir do momento que você autoriza o desmatamento e você não deixa a reserva legal, o Ministério Público pode ser acionado e aquilo ali vai cair, certo? Então, isso eu acredito que não passa. O zoneamento ecológico e econômico, nós chegamos a fazer várias reuniões e foram contratadas consultorias para fazer esse projeto, né? Mas ele não saiu do papel e eu acredito que a secretaria também não esteja cumprindo qualquer tipo de zoneamento, a não ser desse decreto que estabelece os 10% de compensação ambiental e a conformação das reservas legais com as áreas de preservação permanente, formando os corredores ecológicos, que é um decreto do governo estadual, já usando os argumentos que o IBAMA usava em 1995. O grande sonho de todo ambientalista é o zoneamento ecológico e econômico. Só que quando você chega a mais de 50% de área desmatada, o zoneamento já fica impraticável, porque você não vai ter como fazer corredores ecológicos, estabelecer unidades de conservação. Nós tínhamos um projeto para a criação, áreas prioritárias, isso foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, áreas prioritárias para conservação. Então, o Ministério do Meio Ambiente fez para todos os biomas. Tá? E aí, o que aconteceu? Esse decreto de estabelecimento das áreas, do limite das áreas, e o estabelecimento dos decretos, nunca foi feito. Eugênia, a gente pode dizer que
essa expansão da monocultura, né, ela está relacionada efetivamente a agressões às áreas de preservação, ou às dificuldades da área de preservação? Tá, por favor, está sem som. Está sem som. Samara? As unidades de conservação, né? Lembrando que as unidades de conservação são aquelas que têm um instrumento legal estabelecendo os limites. Um parque nacional, uma estação ecológica, certo? Então, as unidades de conservação, não. Porque mesmo que as pessoas digam, aquela unidade, ela foi criada um decreto, mas ela está no papel. A partir do momento que você publica um decreto, aquela área já fica restrita para uso. E as pessoas até respeitam, certo? Mas existe uma ameaça grande às áreas de preservação permanente, que são as encostas. Para você ter ideia, é estabelecido que, digamos, numa encosta, no limite de uma serra, você tenha pelo menos 1.000 metros de área, você tem que deixar de área verde, nativa. O empresário do cerrado, ele chega a 5 metros. Então, qual é o risco disso? Com a chuva, aquele solo vai carrear todo para a encosta, certo? Ele desmata também as margens de riacho, de rios, de lagoas, tá? Então, isso você precisaria de ter, além da consciência ambiental do empresariado, você precisa ter a consciência ambiental dos secretários e dos técnicos, certo? E isso não existe? Existe mais ou menos, entendeu? No Cerrado, quando o pessoal do IBAMA estabeleceu, no Cerrado brasileiro, a reserva legal é 10%. No Piauí é 30%. Por quê? Porque nós descobrimos no IBAMA, na Constituição Estadual de 88, ele protege algumas espécies vegetais. O ipê, a aroeira, caju, certo? Gonçalo Alves. E como o Cerrado, para o plantio de grãos, ele tem que ser desmatado a corte raso, todo, a gente não podia autorizar o desmatamento sem deixar essas espécies. O empresário não tinha interesse de deixar essas espécies. Aí a gente pedia 10% de compensação. Certo? Então, no Piauí, a reserva legal do Cerrado é 30%, porque tem 10% de compensação. Entendeu? Isso é respeitado. Isso é respeitado porque você só pode autorizar se você deixar esses 30%. É como na Amazônia, a reserva legal é 80%. Né? A fiscalização pode dizer que é respeitado? Hoje é muito fácil você verificar. Até quando eu saí do IBAMA e a secretaria já estava autorizando o desmatamento, isso era respeitado. Hoje é muito fácil você fazer o monitoramento porque você trabalha com imagem de satélite. Não precisa você nem ir em campo. Você pega a imagem de satélite e você já verifica que aquela área foi desmatada. Tá? Aí você vai só checar e multar a pessoa que desmatou. Certo? Eu acredito que sim, que tem respeito da lei, né? Não pode dizer que não está. Mas uma coisa que eu fico preocupada lá naquela região do Cerrado é exatamente aquela coisa que você começou a falar, que as comunidades tradicionais que viviam naquela região, né, elas moravam nos baixões. E aquela parte lá de cima, ela ficava toda preservada, que era onde os animais subiam para comer, né, aquela pecuária extensiva que era a tradição nova. O que a gente observa quando anda lá é o quê? É que os produtores, os grandes empresários, eles compraram as áreas, e aí o que eles fazem? Eles pegam aquela parte de cima e desmatam tudo, e aí eles mantêm a reserva legal naquela parte, a parte lá de baixo, que para mim é um tanto diferente uma área da outra. E aí ainda tem um agravante, que eles consideram a área plana e eles não fazem os tratamentos de conservação de solo que deveriam ter. E a gente, quando anda lá naquela região, que ainda tem alguns remanescentes de comunidades tradicionais que estão lá na parte de baixo, os relatos de soterramento de áreas, de nascentes, de coisa de ter que levar aquelas partes para poder tirar a areia que vai para dentro desses riachos e etc. E a gente consegue ver também o resultado no próprio rio, né? Com a água totalmente diferente. E isso vai acontecendo o quê? Vai assoreando o rio, aí vai fazendo uma coisa no Piauí inteiro, né? O resultado dessa falta de conservação de solo, que o povo diz que é um negócio, tecnologia avançadíssima, mas não faz o básico, que é conservar o solo. Eu não consigo entender como é que é uma tecnologia tão avançada, quer dizer, eu consigo entender. Mas, na verdade, o desmatamento é feito a corte raso com correntão, tá? Ele não desmata em curva de nível, ele não planta em curva de nível, certo? E existe sim esse assoreamento de rios e riachos e de áreas encharcadas, o que é mais grave. Então, grandes áreas encharcadas, que eram buritizais, por exemplo, que a comunidade tradicional se utilizava muito, elas já desapareceram. Tá? Na bacia do rio Uruçuí vermelho, Uruçuí preto, existem grandes áreas assoreadas. Então, isso é verdade. Outra questão bastante relevante, que até a gente tocou aqui
no encontro passado, foi a questão das populações tradicionais. Elas moravam nos baixões, elas subiam para o Platô da Serra como comunidade extrativista para levar os animais, mas elas não eram proprietárias. Elas ocupavam terras devolutas. Essas terras devolutas passaram para esses empresários, o Estado praticamente deu para esses empresários, ou eles compraram muito baratos que compraram, tá? E essas populações tradicionais, elas foram sendo empurradas para a margem dos riachos, tá? Quando não foram expulsas. Porque os empresários também ocuparam áreas de preservação permanente de riacho. Essas áreas todas, tanto a encosta quanto a margem do riacho, do rio, são áreas de preservação permanente protegidas pelo Código Florestal e pela Constituição, tá? Então, essas não são passíveis de desmatamento e ocupação, tá? Então, e o que aconteceu com essas populações? Elas foram empurradas para os centros urbanos. Elas estão lá, ocorreu esse processo de favelização, dos pequenos irem trabalhar como pequenos prestadores de serviço nas áreas urbanas, tá? E os que estão trabalhando nas grandes propriedades, estão trabalhando para encoivar a terra. Hoje não tem mais encoivamento porque eles eles trabalham com recorporação de vegetação, certo? Então tem tudo isso. E aí o que acontece? Os estudos dizem que houve essa favelização, mas não apontam que são aquelas mesmas comunidades que vieram das áreas de preservação permanente da região do Cerrado. É. Ô, Eugênia, você conhece certamente o trabalho da professora Socorro Lira, né? Muito. E nesse sentido, ela esclarece alguma coisa? Parece, ela trabalhou, todo o trabalho dela, do mestrado até o doutorado, foi na área do Cerrado, certo? Ela começou a trabalhar com os projetos de incentivo fiscal, de FISET e FINOR. Depois ela trabalhou com o mercado de terra. A Unicamp tem muito trabalho produzido na questão do mercado de terra na região do Cerrado. Eu mesmo participei de uma equipe que fez estudos já, mais recente, sobre o mercado de terra, certo? Era com recurso do Banco Mundial. E a Socorro Lira, quando ela entrou na coordenação do mestrado e na coordenação do doutorado, ela passou a orientar, a área de pesquisa dela era na região do Cerrado. Então ela trabalhava muito com a questão da ocupação, a questão das pessoas, dos extrativistas, a produção extrativa. E dá para resumir as ideias centrais A central dela é essa que eu compartilho, né? É da ocupação irregular, é da ocupação sem respeito à questão ambiental, porque ela também voltava muito os estudos para a questão ambiental, certo? Mais ou menos ela foi minha orientadora no mestrado. Ótimo. Agora, tem uma pesquisadora da Federal, que é da área da sociologia, que é a professora Dione Moraes. Eu até mandei para você a referência da tese de doutorado dela na Unicamp. Tá? Então, ela trabalhou com a questão social. O trabalho dela é muito bom mesmo. Eugênia, na sua forma de pensar, em quanto tempo essa atividade de monocultura pode perder rentabilidade? Ela seria sustentável até em quanto tempo? Manuel, eu acho que para a agricultura mecanizada e agricultura moderna, você não pode falar em tempo, porque você tem muito mecanismo de reutilização. Então, você não precisa ficar abrindo novas áreas para as terras continuarem produtivas. Uma questão importante que aconteceu no Cerrado foi a questão da incorporação ao solo daquela massa verde, tanto do desmatamento, que hoje o fogo já é menos utilizado, e a questão de você, de um plantio para o outro, você fazer a reincorporação daquela massa verde que fica. Então, isso dá uma certa recuperação ao solo. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com conceitos modernos de agricultura sustentável. Tanto a questão da agrofloresta, de ter o consórcio entre o agronegócio, entre a monocultura e consociar com parte de vegetação nativa e o plantio de florestas nativas consociado com o agronegócio, que você vai precisar utilizar menos adubo químico e menos agrotóxico, certo? E não dá para você dizer assim, tantos anos. Eu acho que a gente não precisa mais desmatar áreas. A gente precisa intensificar a produção com a utilização de mecanismos da moderna agricultura, certo? Aí, certamente, essa conservação demanda muita pesquisa, não? Demanda pesquisa, mas já tem muita pesquisa. Por exemplo, a agrofloresta hoje é a grande chave para você manter a produção, que é você consociar a produção com espécies nativas, tanto na fruticultura quanto na monocultura. Você vai fazer, por exemplo, você previa que a produção de cacau no Brasil ia acabar em quantos anos? A gente não previa. E hoje o que está acontecendo com o cacau? Você está plantando no sistema de agrofloresta. E você está aumentando a produtividade no sistema de agrofloresta. A mesma coisa está acontecendo com o café. Entendeu? Então você não pode dizer assim, vou plantar. Não, eu acho que a monocultura, o agronegócio da monocultura, ele tem que se modernizar e partir para a questão de você plantar em condições mais ambientalmente corretas. Não dá para você ficar plantando a soja transgênica e achar que isso vai te levar para a produção a vida inteira de milhares de toneladas de grãos. Não. Você tem que botar o pé atrás e voltar para a agrofloresta e para a agricultura mais ambientalmente sustentável. É a minha opinião.
Até porque as plantinhas estão aprendendo a se desenvolver, mesmo com esse danado desse monte de agrotóxico que eles colocam, né? É, a Tem questão da semente transgênica também é um risco grande que você não sabe aonde que ele vai dar. E quando você mexe no gene, você não sabe o que, que vai acontecer, certo? O transgênico ele é diferente do híbrido. Né? O híbrido é cruzamento, o transgênico é planta que você mexeu na estrutura do DNA da célula. Então, de uma forma geral, nós podemos estar tranquilos que a expansão da monocultura não causará problemas e será benéfica. Se você voltar o pé atrás à agricultura mais sustentável. Se você continuar usando agrotóxico de avião e desmatando, você vai acabar com esses 20% que a gente tem por desmatar, tá? E você não vai conseguir aumentar a produtividade. O que você quer? Você quer aumentar a produtividade. Mas aí que tá também, eu acho que o mercado internacional, que é o grande consumidor do grão, ele vai esgotar. Porque a China está produzindo soja na Argélia, entendeu? Então, será que a China vai ficar sempre aqui, ou ampliar mercado no Brasil? A gente também não sabe. Eugênia. E o risco da água, porque o que me preocupa muito é que a gente trata o cerrado como sendo a esponja dos nossos aquíferos, não é isso? É verdade. E o que a gente tem visto, outro dia deu uma notícia aí que eu fiquei apavorada, que o Guarani já está consumindo mais água do que o que consegue colocar para lá de volta, né? E aí, com essa quantidade de desmatamento, o desmatamento da Amazônia que faz com que os rios voadores não cheguem ao Sudeste, né? O desmatamento nosso aqui, que eu digo para o pessoal que produz soja. Eu quero ver você produzir soja sem água, porque você está destruindo o nosso local que vai pegar a água e guardar lá no subsolo. E aí, como é que nós vamos viver num lugar que não chove, que não vai mais ter água no subsolo e que os rios e riachos vão secar? Não, aí só nós tradamos mesmo. Para mim, a gente está fazendo esse caminho aí, porque do jeito aí que só nós tradamos. Mas aí o que acontece também? A gente pensa muito localmente, né? A gente pensa no Piauí. Agora, você imagina o que acontece no Tocantins, no Goiás e no Mato Grosso do Norte e do Sul. Entendeu? No Mato Grosso. Porque ali sim o desmatamento é severo e os controles são muito menores do que aqui. No Piauí, o Cerrado ainda é muito bem controlado. Agora, puxa para o Goiás e para o Mato Grosso. Deixa eu fazer uma pergunta. Desmatamento, né? Pois não, Oscar? Eu Pois não, acho, Oscar? Manuel, vai fugir um pouquinho aqui do tema da monocultura, mas eu estou vendo a Adriana e a Eugênia aí falando bastante sobre vários temas, e aí, quando falaram aí do Guarani que está ficando sem água, me veio na memória uma pergunta sobre hidrogênio verde. Eu queria ouvir a Eugênia e a Adriana. A base para a produção do hidrogênio verde é a molécula de água, é a água, e precisa de muita água para você produzir hidrogênio verde. Como é que vocês trabalham com o meio ambiente veem essa situação do investimento no hidrogênio verde? A partir da, da questão do volume de água que vai ser necessário para a produção dessa energia. Olha, o hidrogênio verde para mim é que nem caviar. Eu não vi, eu não sei onde está e não sei o que é, entendeu? Então, eu ouço falar. Tá? Mas, por exemplo, você investir a produção de hidrogênio verde, tá? Para exportação, a gente tem água do mar. Passa por um processo de salinização. Vai sair mais caro, mas tem água do mar. Agora, será que é barato produzir hidrogênio verde para exportar pelo Porto de Parnaíba? Então, para mim, é quase caviar. Certo? Eu não consigo, na minha cabeça, não consigo entender, e eu não posso dizer assim, é isso, vai dar, não vai dar. Eu não consigo, na minha cabeça, ainda não entrou essa questão. Sabe? Para mim produzir hidrogênio verde, não consigo. Certo? Posso opinar porque eu não entendi ainda. Uhum. Adriana, você quer manifestar eu, nisso? eu não conheço, Manuel, esse negócio de hidrogênio verde, eu também só ouvi falar, mas tudo que é exigente de água, eu acho que a gente tem que pensar várias vezes antes de incentivar, porque eu acho que hoje, até um tempo atrás, o povo guerreava por petróleo. Eu acho que nós vamos chegar na situação de guerrear por água. Porque a situação que o mundo está ficando com a quantidade de água, nós já temos briga em vários locais por conta de água. Você identifica, no Ceará já tem gente brigando por conta de água, e é porque o Ceará tem muita água reservada, né? O Ceará é o estado que tem maior quantidade de água guardada na superfície. E a gente já tem notícia de briga por conta de água. Então, esse negócio, tanto é que agora a gente tem outorga de água, essas coisas todas, para poder ver se dá uma controlada. Oscar, tem que pensar eu nisso. acho que para você não ficar frustrado, todos nós possamos nos esclarecer, a gente pode prever uma apresentação específica sobre isso. Abrir espaço aqui na programação, sabe? Inclusive convidando colegas de outros estados. O que consta é Pernambuco que está mais avançado nisso. Já tem unidade industrial produzindo. Né? Então, nós podemos, Oscar, organizar aí ao cabo de um determinado tempo, deixa eu passar essa confusão eleitoral, né? essa grande tensão em que o Brasil
se meteu, particularmente aqui na nossa região, devido à Fortaleza, né? A maior cidade do Nordeste está em alvoroço, mas a gente precisa, de fato, firmar uma clareza maior sobre essa ideia do hidrogênio verde, até porque é vendida como grande alternativa, como grande esperança, né? Sem que a sociedade conheça melhor os termos em que essa atividade pode ser desenvolvida. Que tal, Oscar? Não, eu acho muito boa a sua intervenção, professor, e a sua iniciativa de promover algo em torno disso, porque é como o senhor disse, é o assunto do momento, e eu tenho a sensação que é uma ideia que veio da Europa para cá, tipo assim, a Europa está empurrando, é, e a gente está comprando, que a Europa está empurrando. É bom você ter uma alternativa à energia oriunda de, de- de material fóssil, é interessante. Agora, eu também, como a Adriana, e como é o Eugênio, eu conheço quase nada, mas jornalista é desse jeito, para emitir pelo menos para indagar, a gente tem que indagar sobre tudo. E o pouco que eu sei é isso que eu já falei, ele é produzido a partir da água, e é preciso muita água. Aí me assustou quando eu tive essa informação. De onde é que vem essa água que vai ser utilizada para a produção de hidrogênio verde? Então, isso é uma Pois coisa é. que martela a minha cabeça, porque a gente vai trocar talvez 6 por meia dúzia, não sei. Oscar, quando eu estava preparando o curso, essa temática me veio à cabeça, aí eu procurei conversar com alguns colegas lá da UFC, e conversei particularmente com os físicos, né? Não conversei exatamente com os agrônomos, não. E as explicações que eles me deram foi, entre outras coisas, o seguinte: os limites de consumo desse produto, porque o problema técnico fundamental seria a sua distribuição, né? O acondicionamento e distribuição. Não há tecnologia ainda capaz de fazer com que o hidrogênio possa ser instalado para consumo, por exemplo, substituindo diretamente o petróleo. A questão é técnica, né? Não há ainda conhecimento científico disponível para isso. Mas, enfim, aqui nós estamos tateando a matéria e me parece que caberia, posto que é uma bandeira generalizada de todos os governadores estão falando isso e apresentando isso como grande. Outra Me coisa também. permita aqui, me permita, só mais essa intervenção aqui. O mundo político assumiu o hidrogênio verde como bandeira, do jeito que você falou bem aí. Mas o mundo da academia me parece muito calado com relação a isso. Então, eu estou muito curioso. Eu queria ouvir a academia sobre a questão do hidrogênio verde. Eu acho que paira o desconhecimento, na verdade. Agora, do ponto de vista político, pega bem porque, como a sociedade não sabe do que se trata, né, e a sociedade precisa de esperança, o Bebeto mostrou isso muito bem, né? Quando não tem esperança, aí vem aquela tristeza profunda, o abatimento, né? A sociedade sem esperança não funciona. O homem precisa de esperança, e a política, sobretudo. Aí, no caso aí, isso é uma caixa preta. É uma caixa preta. A primeira desconfiança que eu tive, a primeira desconfiança grave que eu tive foi porque foi inclusive despertada aqui no Piauí, não foi despertada lá em Pernambuco ou no Ceará, porque quem estava fazendo a propaganda era a senhora que estava conduzindo, dirigente lá da União Europeia, do Parlamento Europeu. Úrsula, alguma coisa. Exatamente. Aí eu a conhecia como uma grande liderança da ultradireita. Meu Deus do céu, por que tem uma liderança dessa ficar fazendo uma. Não pode vir coisa boa por aí. Então fiquei meio cabreiro com aquela coisa. Mas, de fato, eu não tenho domínio e a única iniciativa que eu tomei foi essa, de conhecer melhor o que se tratava e tive essas explicações técnicas. Mas a gente precisa marcar uma discussão mais substanciosa em torno dessa questão, né? Ô, Eugênia, eu estou, assim, curioso com a ideia que você me passou, é de que as instituições públicas no Piauí, né, sejam elas municipais, federais, estaduais, né, tenham capacidade de acompanhar os efeitos da monocultura, as repercussões ambientais da monocultura. É isso mesmo que você está querendo falar ou, por acaso, eu entendi grosseiramente? Elas não têm a capacidade. Por Não quê? tem. Porque não tem. Porque o que falta falta estrutura. O que Hoje você chama de estrutura? é fácil monitorar porque você tem as imagens de satélite. Mas você não tem técnicos, você não tem fiscais. Certo? A Secretaria do Meio Ambiente trabalha com um déficit técnico e não tem estrutura para fiscalização. Certo? Então, você pode ter a imagem de satélite que te diga que o cara está desmatando na nascente do Rio Parnaíba, mas você não tem a estrutura para chegar lá.
você não tem um técnico com conhecimento para chegar lá, certo? Para multar, para embargar, e desmatamento depois feito, para recuperar é muito difícil, certo? Então a gente não tem estrutura, tá? E ainda trata com a conivência de determinados técnicos, de determinados órgãos ambientais. Os órgãos municipais nem tanto, porque o municipal, ele age dentro do município, certo? Desmatamentos, grandes desmatamentos, são competência dos estados, certo? E aí é difícil, é muito difícil, tá? Eu acredito também que falta vontade política, porque o que acontece com o Cerrado? O Cerrado, ele é alvo do incentivo ao desmatamento, e não é alvo da conservação. Então, tudo que você quiser fazer para ocupar, para produzir, você tem um apoio governamental. O que você quiser fazer para preservar, para barrar essa ocupação, você não tem apoio governamental. Essa é a grande verdade. Manuel, e tem o seguinte, por exemplo, uma coisa que a gente precisava estar fazendo no estado era monitorando a qualidade da água dos rios. Por quê? Porque nós o povo está jogando o agrotóxico de avião. Esse agrotóxico, ele vai sair e vai com a água para onde? Para os cursos de água. Então, a gente precisava ter esse monitoramento. Vários estados têm monitoramento da qualidade de água. Aqui no Piauí nós não temos. Eu acho que há uns 3 meses atrás, a Vigilância Sanitária me disse que ia começar o trabalho de monitoramento da água. Eu digo, eu tomara que vocês comecem a fazer isso, porque a gente precisa saber em que situação está a água que nós estamos pegando para beber, né? Porque a água que a gente usa para beber são desses cursos de água, que estão recebendo todos esses solos contaminados com agrotóxicos. E isso não existe controle? Não. Nós saímos de uma luta muito grande para criar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, né? O comitê foi criado, mas a organização não funciona, porque o comitê era para funcionar a partir do município, né, com os riachos formadores da bacia, e chegando na bacia, que eram representantes dos estados envolvidos com a bacia. Mas o comitê foi criado, mas ele não funciona, certo? A Agência Nacional de Águas, ela não tem representação no estado. E existe uma preocupação, o Piauí, ele é um estado muito periférico. Não existe uma preocupação nacional com os estados periféricos. Ninguém se preocupa com o que está acontecendo. Aqui os investimentos são pequenos, o recurso que chega é pouco, certo? Você chega com um grande projeto de desenvolvimento turístico, por exemplo, para a região de Serra da Capivara e Serra das Confusões, o cara quer saber de Jericoacoara, certo? Ele não quer saber do sul do Piauí, entendeu? Então, a gente vive nessa periferia que só chega aqui aqueles restinhos de coisa, tá? E é uma luta muito grande de quem quer trabalhar para conservar. Por exemplo, vamos fazer o monitoramento da poluição do rio. Vamos fazer o monitoramento do assoreamento. Quanto dinheiro a gente não já pediu para recuperar a área da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba? E quanto dinheiro já veio que foi gasto e que caiu no ralo? Quanto dinheiro já veio para o Piauí para recuperar a área desertificada de Jubués? Todo mundo sabe que veio, tá? Mas o que foi gasto? O que foi feito? Feito um pequeno projeto de monitoramento e tal, e ali o deserto de Jubués continua avançando, tá? Então, assim, Acho que todo mundo sabe aqui o que significa o deserto de Jubués, né? O que significa? É uma grande... Eu pergunto aqui se todos conhecem o que é, do que você está falando, dos desertos de Jubués. É uma das maiores áreas desertificadas do Brasil. Tá? Então, deserto mesmo, igual o Saara. Uma desertificação que começa já há 50 anos, não é isso, Eugênio? Começa há 50 anos com um projeto de mineração de diamante. E aí a mineração foi tão intensiva que você tinha que ter uma produção grande para alimentar garimpeiros e o pessoal que estava lá. Porque, segundo me informaram, baixavam aviões de grande porte, trazendo e carregando garimpeiro na região de Jubués. Entendeu? Então, não tenho nem noção do que era. Aí o deserto está lá. Você faz projeto para recuperar. Na época do que o Dalton era secretário, teve um projeto, um recurso bem significativo para recuperar. Teve também o Instituto Desert, que foi até quem fomentou a criação de uma secretaria no Ministério do Meio Ambiente para tratar da desertificação. Hoje a gente tem área desertificada na Bahia, nós temos no Paraná, certo? São desertos. Tem um no Ceará, né? Eu, inclusive, orientei um mestrado sobre a desertificação no Ceará. Agora, há algum trabalho já escrito, alguma tese ou dissertação acerca de Jubués? Tem. Eu quero dar uma... Na universidade, e o Instituto Desert era um instituto dentro da universidade, tem muitos trabalhos que foram, inclusive, publicados sobre a desertificação. Bacana, muito legal. Pessoal, alguém quer fazer alguma intervenção ou que eu vou colocar a pergunta? Santana? Eu gostaria. Boa noite. Salve, Santana. Boa noite. Olha, não sei se eu vou fugir do tema, mas essa questão que a Eugênia acabou de abordar sobre Jubués, eu gostaria de contribuir um pouco. Nós, realmente, vários estudiosos do Brasil já se debruçaram sobre essa questão de Jubués, da desertificação de Jubués. Muitas teses de mestrado, de doutorado já ocorreram por lá. E aqui no Piauí iniciou esse trabalho de estudo, foi
o professor Valdemar, através do Instituto DESERT, mas há algum tempo ele já não faz trabalho. Foi continuado pela Secretaria de Agricultura, na gestão do Dalto, e a Fundação Agente, da qual eu faço parte voluntariamente, desenvolveu trabalho durante vários, inclusive, é criado o NUPERAD, o Núcleo de Pesquisa de Áreas Degradadas. Existe essa estrutura lá, que é do Estado, instalada numa área de 50 hectares, que levou o nome, inclusive, do professor Luiz Gonzaga Carneiro, que é já falecido, né, mas um estudioso Grande da área, figura. que se preocupava bastante, muito, passava meses por lá, né? E tem muitos trabalhos. Nós fizemos mesmo mais recente, o professor Dalto, inclusive, fez uma tese de doutorado, que foi abordando todos esses estudos que foram feitos por lá. Mais recentemente, nós fizemos um projeto da Codevasp, onde foi feita uma intervenção de revegetação, de intervenção física para controle das áreas em processo de desertificação, mas é uma área pequena, como a Eugênia está colocando aí, uma área próxima da cidade. E eu andei bastante na região e não cheguei a ter contato com uma área que se possa chamar como deserto, tipo Saara ou coisa assim, não. Está em processo a largo espaço para a desertificação. E tem muita vossoroca imensas, mas, por outro lado, e é o que eu gostaria de abordar aqui, é uma terra de alta fertilidade, é uma terra riquíssima. Nós fizemos esse trabalho, nessas intervenções de ações que nós fizemos por lá, nós plantamos milho, nós plantamos feijão, só utilizando semente de qualidade, certificado, espaçamento, e a produtividade foi lá em cima. Mas foi plantada também uma horta lá próximo, então a pobreza é muito grande naquela região. Então as pessoas vêm num processo histórico de mineração, que a Eugênia abordou aí, que é a processo de extração de diamante, né, que hoje já está por menos, mas foi muito intensa lá, realmente baixava aviões para lá, até que diminuiu um pouco. Mas o resultado foi essa agressão devastadora. Mas também não foi só a mineração, pelo que a gente tem estudado, tem muitos relatórios, muitas pesquisas, muitas teses, dissertações sobre esse assunto, que a pobreza da região, ela contribui muito para isso. São pessoas muito pobres que têm que criar o gado a pasto, têm que buscar lenha para cozinhar, têm que ganhar vida, né? Então, essa é uma questão muito séria que precisa ser abordada com mais intensidade, né? Tem uma política para aquela região. Uma outra coisa que eu queria destacar, tudo isso que nós estamos falando que existe lá naquela região, é que quando as equipes de pesquisa chegam por lá que falam em o deserto de Giboés, as pessoas da cidade não aceitam muito bem. Acha que a gente está falando mal da região, está vendendo uma ideia que não existe, né? Mas é que o problema existe, grandes áreas estão sendo vendidas para outros, né? Para terceiros que estão chegando por lá, que não são de lá. Então, eu não cheguei a ver, só arrematando, um deserto, mas sei que é uma região muito rica. E que para recuperar o que foi feito lá durante esse tempo todo, esse processo de assoreamento, é um investimento, tem que ser feito um investimento muito grande, porque são vossarocas imensas. Oi. Santana, a área que ainda não está com vossoroca, pelo que eu me lembro, o professor Adeodato falava, que o fato de você cercar a área e não deixar o pisoteio de gado, né? Ela recuperava alguma coisa de vegetação. É isso mesmo? Eu não sou especialista nessa área, assim, mas eu digo assim, existe uma forma de se recuperar a área onde você cerca e tira o ser humano de lá, tira os animais, e a área se recupera. E a outra forma é você fazer as intervenções com reflorestamento, com intervenções físicas. Mas é como eu estava falando aqui, a pobreza é tão grande que nós tivemos essa experiência lá, viu, Adriano? Nós cercamos uma área, isolamos uma área bastante grande, não me lembro qual é a área, mas essa que era grande, e fizemos uma revegetação. Eu mesmo fui vítima disso. A gente plantava durante o dia, e à noite os donos do gado vinham, cortavam o arame e botavam o gado para pastar. A pobreza. Eles são obrigados a fazer isso. Então, os animais pastam a céu aberto, né? Então, é um problema, realmente, muito grande. É um problemão. Amigos, então... política, né, Tonel? Política pública de preservação, de atendimento às populações mais necessitadas. Falta tudo. É um negócio difícil. Joia. Alguém tem mais alguma questão? Eu tenho uma questão específica. Foi mencionada a Chesf aí, a inclusão do Rio Parnaíba na esfera legal da Chesf repercutiu positivamente até agora? Aqui tem diversos agrônomos que podem dar alguma resposta a isso. No meu ponto de vista, sim, porque você passou a olhar a bacia do Rio Parnaíba como integrando o Nordeste. O Rio Parnaíba não era lembrado para nada e era como se ele não existisse, certo? Então o Rio Parnaíba passou a integrar a bacia hidrográfica do Nordeste, apesar dele ser o única bacia totalmente nordestina. E também você passou a ter mais recurso financiando projetos. Projetos para pequeno, para médio, para grande. Certo? Eu acho que foi positiva a inclusão do Rio Parnaíba nas duas bacias que hoje a Chesf abrange. Né? Nós tivemos 2 piauienses na direção da Chesf, né? Foi o Felipe e o agrônomo Guedes. Eles certamente terão a ocasião de intervir aqui ao longo dos nossos trabalhos.
Inclusive, eu vou estar com o Felipe amanhã, já vou acertar com ele isso. A SES trabalha muito com projetos de emendas parlamentares, né? Então tem Uhum. esse embrólio das emendas parlamentares, porque manda o dinheiro para a Chess joga nos municípios da Bahia. Certo. Amigos, é o seguinte, hoje a gente vai ter que ser mais breve aqui na nossa convivência, porque eu estou de viagem, estou embarcando logo mais, portanto, eu abro espaço agora para as últimas intervenções. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, Eu bom, tenho a agradecer, me coloco à sua disposição. Eu acho que não internet, são mais de 8 horas, né, também. é, Então, estou à disposição, vou participar aqui do curso, certo? hum, Quando precisar da minha intervenção. a sua colaboração hoje foi muito bacana, Eugênia. Adorei. Assim também como agradeço aí a intervenção e as perguntas de todos os que participaram. Então a gente fica por aqui hoje e nos veremos na próxima semana. Um abraço. Manuel, Pois você não? tinha falado para mim, a TT, no privado, que eu poderia, em 5 minutos, ter feito uma exposição do meu trabalho, porque eu estudei a ocupação do Eu Cerrado. fiquei esperando e chamei diversas vezes, Não, TT. você não me chamou, não, Manuel. Você passou a palavra a Eugênia, falou com a Adriana, interviu. E eu fiquei Ô, TT, esperando. Não, você mas de sabe que eu boa. gosto de ouvir, hein? Não. Você sabe que eu gosto de Eu ouvir. gosto muito do seu trabalho, TT. Seu trabalho é muito bom. Eu sei, inclusive eu sou muito citada, a dissertação da ocupação do Cerrado Piauiense. Mas resumindo, é o seguinte, Manuel, a ocupação do Cerrado do Piauí não é diferenciada do resto da ocupação no Brasil. É o mesmo modelo, com o mesmo modus operandi. Ou seja, grandes projetos financiados, entendeu? Inclusive com um esquema montado para saber onde é que são terras devolutas do Estado em que possam ser ocupadas dessa forma que vem sendo ocupado aqui. O modelo que, na minha dissertação que eu mostrei, é insustentável totalmente, porque não tem nada de desenvolvimento com sustentabilidade. O que tem é um crescimento econômico. No meu trabalho, eu pesquisei 31 grandes empresas ocupando o Cerrado, inclusive a Cotre Rosa, que foi uma empresa em que veio os pequenos do Sul, de uma cooperativa que havia entrado em bancarrota, ocuparam também. Não tem essa diferença, não tem inclusão de empregos. O que eu também avaliei é que o índice de Gini, que mostra que a concentração de terra aumentou muito depois do advento desses grandes projetos, não é? E o meu trabalho, a gente mostra que é totalmente insustentável esse modelo. As pessoas que trabalham lá, no início dos projetos, catavam garrancho e raízes, os moradores de lá, eu e a Socorro Lira, nós encontramos trabalho análogo a escravo de pessoas lá, nos projetos, né, de soja. Enfim, e tem um detalhe, como eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, então eu tinha acesso à questão dos licenciamentos ambiental. Eu quero dizer o seguinte, que quem é capitalista, o pessoal do campo, do agronegócio, eles pegavam somente a licença prévia, e são 3 tipos de licença, a prévia de instalação, não é, de produção, da ocupação em si. Somente com a licença prévia, eles já desmatavam, eles plantavam, eles faziam tudo. Quando a fiscalização lá chegava, quando chegava, porque a Eugênia colocou tudo, nós não tínhamos condições de acompanhar, certo? Nem tecnicamente, nem com infraestrutura de carro e transporte, etc. Mas é isso, Manuel. Eu acho que a gente tem que mostrar uma outra forma de produção, porque essa daí ela é totalmente sustentável. E outra coisa, aí eu já falo enquanto servidora da Secretaria do Meio Ambiente, eu fiscalizei grandes áreas. Eu lembro bem, Eugênia, que tinha uma área de 30 mil hectares, totalmente desmatada. Era daquele João Batista, que hoje é o JB Carbon, que ele continua do mesmo jeito grilando terra no Cerrado. 30 mil hectares, eu nunca tinha visto uma área assim, era um mar de desmatamento. E as áreas de reserva legal, ele havia comprado em outros locais, né? E eu disse, cadê as áreas de reserva legal? Não estão nesses documentos aqui, eram áreas eram pequenas áreas que eles juntavam e aí faziam uma grande área de reserva legal. E dizer também, Manuel, que do ponto de vista da legislação, infelizmente, teve um ex-ministro que ele fez a revisão do Código Florestal. O Código Florestal era uma legislação muito boa, que aí eles conseguiram detonar tudo. E aí, a área de reserva legal e a área de APP começou a ser permitido tudo. Permissibilidade absurda. E hoje nós estamos vivenciando tudo isso. E assim, o meu trabalho tem o quê? Uns 15 anos. Mas o desmatamento mesmo aconteceu de 2008 para cá, numa intensidade imensa, que a umidade, que antes a gente tinha calor, mas era umidade alta. Não é? E agora nós não temos mais. A gente está com baixa umidade porque nós não temos mais árvores. De jeito nenhum. A pesquisa, tem umas professoras do Paraná, em Baixa Grande do Ribeiro, Eugênia, estão trabalhando nessa questão de agrofloresta, mas ainda é muito ínfimo. E outra, o que tem que mudar é, como você disse, o mercado é que ele vai determinar. Porque se não tiver uma moratória em que essa questão do agronegócio dê uma pausa
com essa questão de venenos e do glifosato e dessa monocultura, ou seja, uma moratória para não desmatar novas áreas, mas continuar ocupando o que já está desmatado, vai chegar um tempo que a gente, para reverter esse negócio, tá ruim. Inclusive, tem um moço da Secretaria de Saúde, que ele fez um mestrado, Manuel, coletando análise de água e mostrando a quantidade de venenos, e que isso vem refletindo na saúde das crianças. E no leite materno. No leite materno e a quantidade de crianças daquela região com câncer e adolescente. E aí, o advento é esse. É essa ocupação que aconteceu dessa forma. Mas é isso. E obrigada. Importantíssima a sua complementação aí. Eu queria lhe deixar à vontade. De fato, Não, eu sugeri que você intervisse não, e mas abrir não é durante porque... algum... Não sabia em que medida você tinha Pois conseguido porque preparar, que eu assim, falei agora foi recentemente. Aí a você... orientação da Socorro do meu trabalho foi mais no aspecto ambiental, não, foi mais no aspecto agronômico, mostrando que essa ocupação, modelo agrícola de desenvolvimento sustentável, que não tem nada de desenvolvimento sustentável, muito antes pelo contrário. É verdade, o negócio nunca é sustentável, o negócio é fogo, né? É fogo, trabalho análogo a escravo, e para Eu acho que gerar você está commodities. complementando aí uma resposta, a resposta a uma pergunta bem direta que eu fiz a Eugênia, que se tratava de uma atividade sustentável, né? Tem que Pois é. mudar, tem que colocar E só uma coisa, Manuel, o Camaçari já vem produzindo hidrogênio verde já bem antes aqui no Brasil, tá? Lá é um polo petroquímico de pesquisa e tal, ele já vem. Agora, o que o Oscar perguntou e o que o físico lhe respondeu na UFC é porque é o seguinte, o produto final é em forma de amônia, certo? E a amônia, para acondicionar e ser transportada, é muito inflamável. Então, não se chegou como vão fazer com essa história. E isso que o Oscar fala é mais um modelo colonizador da Europa para a gente servir, não é, para produzir coisas que eles querem. Porque se tivesse mesmo uma política séria, energética aqui para o Piauí, é energia solar, meu amigo. Um tanto sol, e a gente não usa nada. Aqui era para ter projetos de promover a energia solar de norte a sul, que é o que nós temos de muita concentração. E, no entanto, né, cada vez querem inventar a roda e mandando a gente produzir o que não nos interessa. É isso, vamos preparar uma intervenção, uma discussão Sobre o hidrogênio verde. sobre o hidrogênio verde. Obrigadíssimo, TT. Nada, Me nada. delicado ao não lhe Não, chamar mas é de porque também às vezes eu falo vontade. demais. Viu? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço Você para tem todo que entrar mundo. e intervir, TT. Que coragem, no meio da conversa dos outros. É assim, Pepe, tem que Tá ser bom, tímido. Eugênio. Tchau, Manuel, boa viagem. Tchau, boa viagem. Tchau. Cheiro, minha gente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, belas Eugênio. Vou exposições. fazer um Tchau. café, Eugênio. Eu vou ser a Adriana pra gente botar as conversas em dia. É, a fofoca. Tchau, boa noite. Tchau.